E cá estamos nós. Cá estamos nós, tal como pedido, não como obrigação, mas como aquilo que nos foi sugerido, desta vez também com uma companhia feminina. Um grato prazer de receber alguém que tem um apelido antigo e pode ser um bom tema de início de conversa, um desbloqueador de conversa. A Rosa Darmas, que para todos os efeitos aceitou o nosso convite para vir falar de si própria, da sua ligação, no caso concreto a Rádio Jovem, é por isso que aqui estamos, mas vamos explorar tudo o resto que tem a ver com a imprensa. E dou-te as boas-vindas, Rosa, dizer-te que é um prazer, obrigado por teres aceito este meu desafio que já tem umas semanas. Não conseguimos a semana passada fazê-lo porque estive nas corridas em reportagem no Algarve, nas corridas do Autódromo Internacional do Algarve, mas aqui estou para me redimir e nada melhor do que começar esta aventura, depois das corridas, começar esta aventura contigo, Rosa, e aquilo que eu te pedia era efetivamente uma curiosidade, podemos começar por aí, não só falarmos do teu passado, mas falar do passado da tua família, e aquilo que te pergunto desde já, é muita coincidência teres esse apelido de Armas ou já conseguiste investigar e perceber que tens uma ligação àquele que foi, vamos dizer, no século XV, o grande ilustrador das cidades portuguesas. Ele andou a ver as fortalezas, ele tinha um nome qualquer coisa de Armas também, por isso é que eu estou a aproveitar. É o Duarte Armas. Bem-vinda, exatamente, o Duarte, bem-vinda. Duarte Armas, pronto, olha, este apelido vem da parte do meu marido, pronto. Okay. Pronto, Armas é um apelido que vem de muitos sítios, vem desde a América do Sul aos Açores. Aliás, em Portugal, tanto quanto eu sei, e estou a falar Portugal, não só continental, que eu saiba, existem 4 pessoas com o nome de Armas. Sou eu, os meus 2 filhos e uma outra pessoa. E nos Açores, sim, em Ponta Delgada e nas Flores, porque o apelido, pronto, também vem muito da Ilha das Flores. E depois há um grande núcleo de armas na zona da América Latina, desde o Paraguai, a Argentina, México e também em Miami. Uma coisa que é muito engraçada, que é uma atriz que se chama Ana de Armas. Ok. Mas tem que ser... Essa vossa ligação tem que ter aquele hífen a seguir ao D. Portanto, se for só Armas, se calhar não diz nada. Mas tem que ser de e depois eu posto o hífen daquele. É Soto Armas. É Soto. Ok. Mas o apelido é esse, é Soto Armas, pronto. Se bem que o apelido do Armas, pronto, vem, houve depois aqui a aglutinação e vem destes sítios todos. O apelido Soto depois vem desde a Beira Alta até lá acima, à zona de Trás-os-Montes. Portanto, há aqui uma grande miscelânea de origens deste apelido, pronto, que é um bocadinho original e que já me tem dado às vezes para boas gargalhadas com as pessoas que desde me chamarem Almas até me chamarem... sim, às vezes fazem aqui um bocadinho de confusão. Mas pronto, é um apelido original, tenho consciência disso. Rosa, e isto pode-me servir de introdução para a pergunta na tua ligação à rádio, porque eu sempre que te conheci, sempre foste a Rosa Darmas, não te conheci com outro apelido. Se me perguntares qual era o outro apelido, eu chumbo já nestas perguntas. E, portanto, eu pergunto, quando vais para a rádio já estavas casada? Já. Então? Eu casei em 83, ainda antes, muito antes até, se queres que saibas, de imaginar que viria a fazer rádio, por incrível que pareça. Só que a vida tem destas coisas muito interessantes, que é às vezes quando a gente não quer perceber as coisas, ela leva-nos pela mão até aos sítios onde a gente é pressuposto estar e gostar de estar. E pronto, e de facto foi sempre este o meu nome, pronto, de profissional, continua a ser até aos dias de hoje. Se bem que o meu pai também era jornalista, trabalhou no Notícias de Évora, pronto, praticamente a vida dele toda. Foi ele também que me colocou aquele bichinho do jornalismo, confesso. E era por aí que eu queria continuar esta nossa conversa, perceber aqui a ligação da imprensa na tua vida. Portanto, por aquilo que já começaste a explicar, desde a tua infância que és jornalista. Sem o saber, a determinada altura o teu pai explicou-te que tu eras jornalista. Foi talvez assim. Sim, olha, por curioso que pareça, eu queria ser veterinária. É parecido, sim, tem muito a ver, sim. E o meu pai, quando eu lhe comuniquei esta minha decisão, olhou para mim muito sério e disse-me, tens a certeza? E eu disse-lhe, tenho esta convicção, que é isso, eu adoro animais, portanto eu quero ser veterinária. E o que é um facto é que 3 anos mais tarde cheguei à conclusão que não era nada disso. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ir para o jornal, de o ver a trabalhar no jornal. Muitas vezes acompanhava o meu pai,
quando ele ia sair em reportagem, eu ia atrás dele, ia com ele às vezes dava-me esse privilégio de o poder acompanhar, e penso que isso foi uma coisa que me marcou extraordinariamente, pronto. Oh, Rosa, e não foi preciso veres o sangue dos animais para te convenceres que a vida de Não, veterinário não era para ti? hoje nem sequer me imagino a ser veterinária, pronto, não sei, daquelas loucuras de juventude, aquelas ideias mirabolantes, porque de facto a comunicação é a área que eu mais adoro na minha vida, o jornalismo em particular, se bem que depois a minha vida, a partir de uma determinada altura, deu uma inflexão, mas ainda hoje. Eu gosto do jornalismo, gosto muito de estar informada sobre como é que o jornalismo tem evoluído ao longo dos anos, nunca me desliguei completamente dele, pronto, apesar de não estar no ativo. Oh, Rosa, e essas tuas memórias com o teu pai, que são úteis para percebermos como era fazer jornalismo, estamos a falar de década de 80, 90, consegues-nos dar aqui as tuas impressões, das tuas memórias quando eras mais nova, como é que era esse jornalismo que o teu pai fazia? Portanto, estamos a falar de um repórter de jornal e, naturalmente, a reportagem é ir, recolher informação, passar pela escrita e depois colocar no jornal, é isso? Exatamente, portanto, eu posso dizer que tenho essa noção desde a década até de 70, aliás, final da década de 70. Quando Portanto, nasceste, portanto, tu nasceste, és rapariga para ter sim, nascido sim, ali. sim, sim. Oh, sim, por aí, Muito mais bem. coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Mas sim, o jornalismo naquela altura era um jornalismo bastante diferente, nada tem a ver, mas também devo dizer que se calhar era um jornalismo que, feito com o bloco de De notas apontamentos. e a caneta, acho que às vezes deixava mais margem de manobra para uma observação que depois foi, quanto a mim, um pouco perdendo, contrariamente àquilo. Não vivia das tecnologias, mas penso que havia como as pessoas não podiam captar completamente, totalmente aquilo que estava a ser dito, ou estavam a ver, portanto, a capacidade de observação era extraordinariamente desenvolvida, em meu entender. Isto é daquelas coisas que eu consigo, e percebia isso pelo meu pai. E lembro-me que era miúda e pensava como é que ele consegue escrever tão rapidamente e fixar tantas coisas e chegar depois à redação e reproduzir aquilo que tinha visto, reproduzir as conversas com quem tinha falado. E eu acho que isso tem muito a ver com o desenvolvimento não só do poder de síntese também, que isso é uma coisa fantástica, que eu acho que naquela altura se tinha inevitavelmente que ter, mas também de observação. Muito bem, a pequenos detalhes, eu acredito. E um pouco de poeta, Sim. talvez. Não é? A minha versão e a minha visão em relação à parte do jornalismo tem que se, não é inventar, mas tem que se criar ali uma atmosfera, seja para a Olha, notícia, para qualquer tipo de atmosfera. sim, eu acho que era um jornalismo romântico, se queres saber. Pronto. Muito bem, disseste Eu acho tudo. que era um Muito bem. jornalismo romântico. E olha, eu cresci com essa ideia de jornalismo romântico. Pronto, e achava que era uma das coisas mais bonitas, era exatamente o jornalista ter essa capacidade de poder não só descrever o acontecimento, mas também toda a envolvência que ele estava a ter e tinha. E eu acho que às vezes isso, hoje em dia, sinto-me um bocadinho, às vezes fico um bocado triste, porque acho que se perdeu essa vertente fantástica, pronto, que é o olhar do jornalista, não é? Esse tal romantismo e essa captação das emoções pela sua retina é uma coisa que eu acho que hoje em dia se perdeu um bocadinho. No meio disso tudo, acontece-te rádio na tua vida? Como é que vai acontecer? Estavas muito bem sossegada e entra-te a Rádio Jovem pela tua vida? Como é que acontece? É ao contrário? És tu que entras na vida da Rádio Jovem? Explica-nos lá para quem não conhece o teu percurso dentro da rádio. Como é que surges primeiro? Eu acho que eu comecei a fazer rádio em 87, fui Ok. para a Rádio Meridional, na altura. Uhum. Estive lá durante um ano e pouco e depois fui para o Notícias de Évora. Pronto, tive no Para o lugar Notícias do de teu Évora. pai? Não. Para o lugar do teu Não, pai, não. Não. não, Ok. não, 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 não. Ele tinha o lugar dele, eu tinha o meu. Fiz o estágio de jornalismo aí no Notícias de Évora. Aliás, a minha carteira profissional foi conseguida aí. E, entretanto, o Notícias de Évora sofreu um tombo financeiro brutal e acabou depois, mais tarde, por fechar. Pronto.
e foi na altura que a Rádio Jovem entrou na minha vida. Pronto. Tu sabes, e deixa-me só fazer esta parte, não é necessário, mas eu queria só fazer aqui a minha memória do Notícias de Évora. Os meus avós eram assinantes e para mim vai ficar sempre na minha vida por dois aspectos. O principal era lembrarem-se de mim todos os anos, uma vez por ano lembravam sempre de mim, porque tinham aquele separador dos aniversários. Era importante ver o nosso nome lá escrito no jornal, era algo que não vi mais replicado em mais imprensa nenhuma. Aqui a revelar o tal lado romântico e preocupado com o leitor, não é? No fundo. E depois também, uma vez que encontrei uma carteira e fui entregar na polícia, não sei, sem saber como, tive direito a, vamos lá, uma reportagem especial, sem ter dado autorização. Se fosse hoje em dia, tínhamos ali muitos problemas com a carteira profissional, mas deu direito a aparecer, a dizer que aquele jovem de nome assim assim entregou uma carteira e depois muitos parabéns, não ficou com o dinheiro dele. Se fosse hoje em dia, se calhar era ao contrário, entregou-nos aqui a carteira e o resto desapareceu. Bom, mas era apenas um à parte desse jornalismo diferente que o Notícias de Évora fazia. Sim, e, portanto, fazia, e era o diário mais antigo na altura que existia no sul do país, e a par do Diário Notícias quase que andou ali muito taco a taco. Era um jornal que se fazia quase de uma maneira artesanal. Eu, com a velhinha linotype, só depois, muito mais tarde, se começou a introduzir algumas tecnologias. E pronto, foram para já porque o Notícias de Évora sempre fez parte da minha vida através do meu pai, e depois porque me marcou muito aqueles anos que lá trabalhei. Foi de facto um desafio muito grande para mim, e foi um crescimento pessoal também. Se bem que a minha paixão sempre foi a rádio. Eu, entre o jornalismo escrito e a rádio, sempre foi a rádio. A rádio tem aquela adrenalina, tem aquela emoção que o jornalismo escrito não tem. Pronto. Tem outra emoção, mas de facto o jornalismo de rádio é muito mais emocionante. Deixas as Notícias de Évora e vais? E vou para a Rádio Jovem. Pronto. É aí que surge. É aí que surge a Rádio Jovem. Portanto, a Rádio Jovem surge, salvo a memória, não me atraiçoou, em final de 89, pronto, por aí, inícios de 1990, e foi uma experiência fantástica. Foste convidada, mandaste o currículo e mais uma vez foi naquele senhor que já apareceu que há umas semanas fez a triagem para saber se te aceitava ou não? O Saragossa. Sim. Olha, o Saragossa um dia, e pronto, tanto quanto a minha memória me diz e ainda me recorda, eu tinha saído do Notícias de Évora e ele um dia cruzámos-nos e ele desafiou-me se eu não queria trabalhar na redação da Rádio Jovem. Ele é o culpado, já percebi. Pronto, e eu aceitei isso. E olha, foram 2 anos de facto que ali estive, não foi muito tempo. Eu não sou de facto das pessoas mais antigas da Rádio Jovem, nem assisti à formação, apesar de conhecer o Saragossa, porque pronto, ele também estava à frente da informação na altura da Rádio Jovem, portanto o meio era muito pequeno em Évora e a gente conhecíamos-nos todos, portanto havia uma relação profissional também com o Saragossa. E depois com o Dimas também, que eu já conhecia também destas andanças da rádio, e foi muito fácil gostar da Rádio Jovem. Foi. E o que é que foi pedido nessa altura? Tu chegas à rádio com a experiência, neste caso da Meridional, a futura, neste caso telefonia, experiência a nível de escrita, e de repente aparece no seio dos chamados jovens, não é? Por isso é que era a Rádio Jovem. Foi uma mudança muito grande? Foi uma versão e uma visão diferente de fazer rádio? Olha, eu confesso que nos primeiros tempos, nos primeiros 2, 3 meses, às vezes achava que havia tanta informalidade. Pronto, havia seriedade, mas era tudo muito informal. Eu vinha de uma área em que a formalidade às vezes ainda existia, e portanto tive que eu própria também me soltar ali. Quando para ali fui também um bocadinho para efetuar alguma coordenação ali da informação na altura, pronto, e isso foi depois fácil. As pessoas também com quem trabalhei diretamente na redação da Rádio Jovem são pessoas de quem eu ainda hoje, algumas delas até permanecem amigos de peito até aos dias de hoje, e portanto
Foi fácil, Gonçalo, foi fácil. E memórias dessa altura? Aquela questão, tu entraste, por aquilo que eu estou a perceber, fim da Rua de Macedo, ou já não na Rua de Macedo e sim... Não. Já no Pátio do Ok, Salema. Já no já no Pátio Pátio do do Salema. Salão. Sim, já no Pátio do Salema. Sim, Como é que era trabalhar nessa altura? Então, que memórias é que tens? Agora, naturalmente, já apuradas pelo tempo que passou, na tua memória seletiva, do que é que te recordas? olha, Descer os recordo. degraus, ficar cá em Sim, cima, recordo do Picassinos a bater constantemente com a cabeça cada vez que descia as escadas para cá, para a redação. no sino. Por isso é que ele era picassinos, portanto, porque batia Pronto, sempre com a cabeça, certo? exatamente. Recordo-me, não me vais perguntar porquê e Não. espero que ele não me leve a mal, mas recordo-me, e é das imagens que eu tenho mais deliciosas, que me lembro que a primeira vez que fiquei sentada em frente a ele pensei, mas o que é que ele está a fazer? Roberto Dores, quando estava sob stress, adorava arrancar sobrancelhas. Okay. Tirava sobrancelhas uma a uma. E então um dia estava ali num stress qualquer e de repente estava com a cabeça baixa e eu via, de repente quando levanta a cabeça tinha parte da sobrancelha não existia. Pronto. O Isso Roberto explica muita coisa, esse pormenor explica muita coisa. era engraçadíssimo. O entusiasmo do Joaquim Oliveira relativamente ao desporto, que era imparável, ele às vezes descia as escadas e falava muito alto e muito depressa, entusiasmadíssimo, era talvez das pessoas que mais se empolgava com o desporto ali dentro, era o Joaquim Oliveira. E o João Cinza, que foi meu parceiro, pronto, de vários programas de informação. Fizemos várias eleições, fizemos algumas autárquicas que nos deram bastante gozo. Tenho ideia da boa disposição sempre do José Saragoça, que às vezes tinha assim umas tiradas que nos fazia rir a bandeiras despregadas, e a boa disposição da Sara também. Pronto, cuja pior mesmo era o António Espírito Santo, porque era o homem que pagava os ordenados e, portanto, ainda estava sempre mal disposto porque saía do bolso dele, praticamente. Não, olha, nunca Exceto o alface. Pronto, eu como não fazia pronto, programas a nível de animação, pronto, o meu contacto era mais com o pessoal da redação, portanto havia gente que se cruzava comigo, pronto, muitas das vezes nem desciam cá abaixo, ficavam lá em cima nos estúdios, e eu, a minha vida era na cave, pronto, era ali que eu trabalhava. Mas gostei muito de trabalhar na redação da Jovem. Achei que na altura vivia-se uma certa competitividade entre rádios e ali o ambiente era muito salutar, devo dizer. E essa tal informalidade era exatamente a pedra de toque para isso. Havendo qualidade e a preocupação sempre, porque foi sempre uma coisa que eu ali achei, de se fazer bem. E isso é-me grato, sabes? Hoje, quando olho um bocadinho para o meu percurso, penso que tive a tremenda sorte de passar por 3 sítios onde sempre houve essa preocupação de o fazer bem e dar boa informação, neste caso, porque é isso que me toca particularmente, de fazer boa informação. Oh, Rosa, e episódios, portanto, já me contaste, mas especificamente teus, ainda não vamos para aquela parte de episódio que vai ficar para a história, para te rires, para contares ao resto da tua família, mas aquele episódio que me faça para nós percebermos o que era fazer jornalismo anos 90. Para termos uma ideia, hoje em dia é tudo fácil, está tudo aqui, é só carregar neste botão que aparece aqui à minha frente, começa a gravar, está tudo feito, posso editar, posso fazer com que tu fiques, no caso concreto, com uma cabeça loira, ficares aí toda pintada, sem precisar tocar em mais nada, mas naquela altura não era nada disto que se passava, Rosa. Lembras-te, assim, para termos uma ideia, fora dos debates, porque já percebi com o Cinza, já percebemos como é que era a questão de fazer esse debates, mas hoje em dia ainda é igual, faz debates da mesma maneira, com artifícios ou sem artifícios, mas eu procurava mais do teu trabalho, algo para percebermos o que era fazer, então, o teu trabalho. Olha, eu tenho várias histórias, tenho 2 delas, uma delas um bocadinho traumática, devo dizer. Lembro-me que andei não sei quanto tempo para entrevistar o secretário de Estado da Agricultura, que era o Luís Capolas na altura. E finalmente consegui, eu e uma colega minha da Meridional, a São Rico, irmos a Lisboa, ao Ministério da Agricultura, entrevistar o Luís Capolas. E lá fomos. Estivemos muito tempo à espera de sermos recebidos, era uma coisa que antes também não havia, que era esta, não havia telemóveis e, portanto, as coisas eram um bocadinho mais lentas, não havia net, não havia formas de mails para confirmar ou não.
Bom, mas lá conseguimos fazer a entrevista num velhinho gravador daqueles mais pequenos, já que era o último topo da moda, aliás, tinha sido adquirido muito recentemente. Tínhamos preparado a entrevista ao rigor, estudado os dossiês que estavam, nomeadamente sobre a política agrícola comum, que era o tema na altura que dominava a agenda política. Fomos recebidos, tivemos hora e meia com o senhor secretário de Estado no gabinete dele. E quando saímos cá para fora, eu digo para a ação reeducação, vamos nos sentar e vamos ouvir a entrevista aqui só para ver se a coisa funcionou. Depois devo dizer, Gonçalo. Não precisas dizer. Pronto. E então era eu e a ação, as duas sentadas, a tentar reproduzir o máximo possível que tínhamos nas nossas memórias, uma entrevista que nos tinha levado imenso tempo a marcar, sobre um assunto que nos era importante na altura falar, e posso dizer que felizmente conseguimos, mas foi uma dor de cabeça tremenda. Não houve contestação, tipo, eu não disse nada daquilo que vocês expuseram lá na entrevista? Não. Não. Maravilha. Não. Pronto, éramos novas, portanto a nossa memória a nossa memória estava muito fresquinha ainda, portanto ainda dava para essas coisas todas. E uma das vezes também, já no jornal, a edição estava pronta para sair, portanto tínhamos feito já os assuntos, a paginação, estava tudo para ir para as máquinas. E de repente, como tu sabes, o jornal era diário, portanto havia uma hora de fecho para o jornal, sendo que após aquela hora qualquer situação que ocorresse já não era execuível. Para o dia seguinte. Só para o dia seguinte, e de repente eu estava sentada ainda na redação e ouço um estrondo brutal na oficina na tipografia. Da gráfica. Exatamente, que era pegar, era mesmo Notícias de Évora. Então a caldeira da Linotype tinha explodido, o jornal tinha ido, toda a paginação tinha ido para o galheto, como se costuma dizer. Estávamos sem edição e foi um sufoco para conseguir arranjar uma alternativa, mas o jornal saiu no dia a seguir. Portanto, são assim algumas peripécias. Outra, na Rádio Meridional também, foi eu e um colega meu estarmos a fazer um programa de informação que tínhamos na altura, que tinha música e que tinha também o balanço da semana, e fizemos durante 1 hora o programa ao vivo no estúdio, não é? Com tudo aquilo que nos parecia estar correto, e vá-se lá saber porque o técnico que estava a fazer assistência ao programa, pura e simplesmente não tinha colocado o programa no ar. Okay. Pronto. Então são assim 3 circunstâncias, diferentes todas elas, mas de algumas de bastantes, que foram acontecendo ao longo desta vida, que é feita de imprevistos, e imprevisíveis, e imponderáveis também. Rosa, estamos a ir já para a parte final, passou rapidamente aqui o tempo, mas temos a parte final para conversarmos, ainda temos alguns minutos. Pedia-te então, neste caso já percebemos o teu percurso, o teu objetivo era falar Rádio Jovem, já percebemos tudo, que foi 2 anos fantásticos, que te ficam na memória. E agora aquilo que eu te pergunto, o pós, hoje em dia usa-se o pós-Covid, agora utilizava o pós-RJ. Conta-me lá o que aconteceu depois disso até aos dias de hoje, aqui em 5 minutos, vá. O pós-jovem foi, eu estive no gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Montemor Novo, logo a seguir à jovem. Foi um desafio que foi feito e o qual eu disse que sim, portanto... Porque há uma ligação tua à Montemor, que não chegámos a falar sobre ela. A ligação vem aí, a ligação vem daí, a ligação vem via profissional, eu vou para o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Montemor Novo, onde trabalhei 18 anos, praticamente, ininterruptamente, e depois vá-se lá saber porquê, a cultura interfere neste caminho entre a informação e eu acabo por transitar da área informativa para a programação cultural, onde eu estive até... Da Câmara? Da Câmara, sim. Ok. Da Câmara de Montemor? Da Câmara de Montemor, sempre.
Entretanto, o ano passado, por questões também pessoais minhas, de apoio familiar também à minha mãe, decidi que era a altura de mudar um bocadinho o meu rumo profissional e neste momento estou a trabalhar na CIMAC, na Unidade de Projetos de Desenvolvimento e Ambiente. São coisas todas elas diferentes, mas todas elas têm para mim uma vertente comum, que é comunicação. A área da cultura, na área da programação, é comunicação também. Foram anos fabulosos e fantásticos em que conheci muita gente, em que pude fazer muita coisa que gostava, foram anos muito intensos. Agora estou aqui numa fase um pouco mais calma, mas também quero ter margem de espaço para poder fazer outras coisas que fui descobrindo ao longo da minha vida, nomeadamente o teatro, nomeadamente a escrita, e portanto pensei que era tempo de investir também nestas áreas que me são também muito, muito gratas. Portanto, penso que o meu percurso é um bocadinho assim. Mas bem. Perguntava-te só por curiosidade, e não estava previsto, nem eu sequer no alinhamento mental para a nossa conversa, mas tenho uma percepção de ver artigos teus num jornal de Montemor. Sim, a Folha de Montemor. Ok. Isso, que eu aliás, tive ocasião de... Sim, eu sou cooperante ainda sou cooperante da Folha e continuarei a sê-lo até que cá esteja e até que sinta essa vontade, e de vez em quando faço o gostinho ao dedo e vou escrevendo algumas coisas, nomeadamente sobre cultura, nomeadamente sobre teatro, que é uma área que me é bastante grata. Ok. E o que é procurado ali? É uma opinião? É uma crónica tua? Ou é uma análise daquilo que está a ser feito a nível cultural pela Câmara? Ou vamos dizer até que seja um órgão de oposição crítica à Câmara? Olha, eu acho que ao longo de todo o meu percurso, muito rapidamente devo dizer, a ética para mim sempre foi uma coisa muito preciosa e continua a sê-lo. Enquanto estive no gabinete de informação, nunca escrevi para órgão de comunicação social nenhum. Não me sentia, como é óbvio, à vontade para o fazer, e achava eu também, e é esse um dos meus valores, não estaria a ser correto essa postura. O que eu faço é muito análise cultural a nível de teatro, a nível de programação, que às vezes passa por Montemor, e que me é dada essa chance de poder fazer enquanto atriz amadora que sou, também ter um olhar um bocadinho sobre aquilo que vou vendo em Montemor e que passa por lá, pronto. E então a minha escrita na Folha de Montemor passa por aí. Muito bem. Pergunta final que eu costumo fazer, mas embora de forma adaptada a cada um dos meus entrevistados. Futuro, passaria, se houvesse a oportunidade de te apresentarem 3 projetos, qual era aquele projeto que tu aceitavas? Isto é, fazer rádio, fazer escrita em jornal ou escrever um livro? Qual era o projeto que tu abraçavas se fosse um destes 3? Agora, isto é uma pergunta difícil, Gonçalo. Imaginado agora já em cima da mesa, para não dar hipótese nem tu de pensares, nem eu de pensar. Isso, porque estou muito balançada, muito balançada. Eu confesso que neste momento a escrita tem vindo a assumir um papel cada vez mais ponderante. Mas podias-me responder como um político, naturalmente, e se perguntasse isso à Presidente da Câmara de Montemor, ela respondia-me que eram os 3. Portanto, ter um programa de rádio onde pudesses falar e escrevias as crónicas. Já sei que era a resposta política. Eu sou uma pessoa muito pragmática e, portanto, muito realista. Portanto, eu quero a resposta do coração, não quero a resposta política, da cabeça. Eu quero a do coração. Isso, exatamente. A do coração, neste momento, neste exato momento, talvez fosse escrever um livro. Muito bem. Muito bem. Depois, provavelmente voltar à rádio, que eu não desisti, ainda tenho na minha mente e sei, não sei porque alguma coisa me diz que um dia ainda o poderei vir a fazer. Muito bem. Rosa, além dos agradecimentos que eu vou ter que os fazer por esta oportunidade, queria também deixar aqui uma ocasião, como acontece sempre em rodapé nos programas televisivos, um agradecimento muito grande à tua mãe, por ter proporcionado um espaço físico para tu estares à conversa comigo. Portanto, estás na casa dela, um agradecimento para ela por disponibilizar, neste caso, uma divisão da casa para conversarmos. Foi um prazer da minha parte receber-te. Fiquei muito contente. É uma entrevista, de facto, que eleva o nível das nossas conversas. Estiveste, de facto, num nível superior para as minhas capacidades, mas espero eu também ter respondido. Acho admirável o que estás a fazer e, olha, e é uma forma de poder do pessoal da Jovem se juntar e unir, que isso é das coisas mais bonitas que eu
achei que há, e acho que há na Rádio Jovem, as pessoas não terem perdido essas ligações que são tão preciosas na vida. O que conta na vida é exatamente isso, é a amizade e o amor que as pessoas têm umas pelas outras. Muito bem. Olha, um beijinho grande, Rosa. Obrigado, Beijinho muitas grande, felicidades. Rosa. E vamos fazendo a atualização dos teus projetos. Assim que surgir o livro, depois conta-me. Está bem, Tá? está bem, está Vá. bem. Obrigada. Obrigado. Até breve. Deus, Obrigado. Obrigado. Deus, Deus.